ver se o cristão pode jogar na loteria, porque o meu pai, apesar de servir a Deus, não consegue largar esse vício. É tão grave que já tivemos água e luz cortados porque ele usou todo o dinheiro das contas no jogo. E ele fala que não está pecando, porque diz que até os homens de Deus na Bíblia lançavam a sorte. Além disso, ele diz que a loteria ajuda em várias obras sociais e que se ganhar um dia, vai doar parte do dinheiro para ajudar a igreja. O que a Bíblia diz sobre isso? Irmãos, eu respondi para ele da seguinte forma: na Bíblia não existe nenhum versículo específico que condene jogos de azar, loteria, até mesmo porque não existia esse tipo de jogo na época em que ela foi escrita. Mas a palavra de Deus nos alerta para nós não amarmos o dinheiro. Veja o que o apóstolo Paulo disse: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. É interessante que aqui diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro pode ser sim uma bênção, pode ajudar muita gente, desde que o seu coração não esteja nele, ok? E o pai desse rapaz disse que ele não está pecando em jogar na loteria, porque alguns homens de Deus do passado lançavam a sorte. E isso é verdade, mas ele não entendeu o que significa lançar sorte na Bíblia. Esse era um método de adivinhação para saber qual era a vontade de Deus para uma situação ou alguma questão que parecia complicada. E trazendo para os nossos dias, seria algo parecido com o cara e coroa que o juiz utiliza nos jogos de futebol para saber qual time vai começar a partida. E apesar desse método também ser usado por nações pagãs para saber a vontade dos seus deuses, vemos que o Deus verdadeiro não proibiu seus servos de usá-lo no passado. Por exemplo, Neemias lançou a sorte para saber quem viveria ou não dentro das muralhas de Jerusalém. E os apóstolos também lançaram a sorte para saber quem seria o substituto de Judas Iscariotes. Mas eles faziam isso somente quando eram ordenados por Deus e não tem nada a ver com jogos de azar, loterias, jogos de búzios, cartomantes e coisas do gênero. Hoje, o cristão tem o Espírito Santo e é ele quem o guiará a uma vida próspera e abençoada, que vai muito além de dinheiro e bens materiais. Por isso eu respondi para esse jovem que o argumento do seu pai não é válido. E em relação ao que ele disse sobre a loteria destinar parte dos ganhos a obras sociais, também é uma outra justificativa inaceitável. Porque por mais que as loterias tentem passar a imagem de que ajudam instituições de caridade, já está comprovado que a grande maioria das pessoas que jogam são as que menos têm dinheiro para gastar nos bilhetes. E esse apelo ao enriquecimento fácil é uma tentação forte demais para quem está desempregado e passando por dificuldade financeira. E todo mundo sabe que as chances de levar o prêmio são infinitamente pequenas, e isso faz com que muitas pessoas e famílias inteiras sejam prejudicadas, como tem acontecido com a família desse moço. O pai dele também disse que se ele ganhar, vai doar parte do dinheiro para a igreja. Mas será que ele já parou para pensar que ele poderia estar usando todo esse dinheiro gasto na loteria para ajudar pessoas necessitadas? Seria bem melhor, porque tem muitos casos de pessoas que ganharam uma bolada na Mega Sena e gastaram somente com coisas erradas, com farra, bebidas, prostituição, acabando em uma situação pior do que antes. Isso porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem mais um último detalhe muito importante. Nós não podemos colocar a nossa fé em outra coisa que não seja em Deus. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas dizerem: eu vou ali na casa lotérica fazer uma fezinha. Meus irmãos, isso não é certo de falar. O certo deveria ser: eu tenho fé de que Deus vai me fazer ganhar esse jogo, isso se for da vontade dele. Então eu mostrei para vocês até agora quais são as advertências que a Bíblia nos traz a respeito do dinheiro. Mas apesar de todos esses alertas da Bíblia, eu quero te dizer que jogar na Mega Sena não é pecado. Se esse jogo fosse clandestino no nosso país e você jogasse, aí sim você estaria pecando, porque você estaria quebrando a lei dos homens. Mas esse jogo é liberado pela Constituição brasileira e por isso não tem nada de errado, ok? Um grande erro seria você tirar do sustento do seu lar, da boca dos seus filhos para jogar e se tornar um viciado. Aí sim seria um enorme erro. E se mesmo assim você não concorda em jogar na Mega Sena porque acha que é errado, então é melhor você não jogar.
porque a Bíblia diz que feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, tá bom? Mas aí também você não pode nem participar daqueles sorteios que acontecem na sua igreja ou até mesmo das rifas beneficentes que são para ajudar obras sociais, porque também faz parte de jogatina e sorteio, entendeu? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva aqui no meu canal, porque eu quero te ajudar a conhecer mais a palavra de Deus e te ajudar na caminhada cristã, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Prestaram atenção no vídeo? Não, né? Ele falou sobre o quê? Vamos ver se vocês estavam assistindo. O chat tá só em emoji? Não, tá liberado. Ninguém tá falando nada. Cadê a galera? Desespawnou. Existem mais de 20 nomes diferentes para o Anticristo no livro de Apocalipse. Ele é chamado de Destruidor, Besta, Assolador, Filho da Perdição, Ímpio, Rei da Babilônia, entre tantos outros. E todos esses títulos têm o objetivo de nos dar uma pequena ideia do seu caráter, sua personalidade. Afinal, ele será a pessoa mais perversa que já pisou neste mundo. Pegue Hitler, Stalin, Osama Bin Laden, Saddam Hussein e Kim Jong-un. Junte todos eles e depois multiplique por muitas vezes. Ainda assim, não será possível nem chegar perto do caráter terrível do Anticristo, porque ele usará todas as artimanhas e astúcias para ter o controle do mundo. Todos estarão sob o seu domínio, inclusive os homens maus. Esse ser maligno irá se revelar somente no final dos tempos, mas em 1 João capítulo 4 está escrito que o espírito do Anticristo já está atuando no mundo há bastante tempo. A maioria das pessoas ainda não percebe porque elas estão cegas espiritualmente. Enquanto isso, ele vai agindo contra os ensinamentos de Cristo, incentivando ideologias malignas e levando todos a uma vida de desobediência. O espírito do Anticristo está ligado diretamente ao engano e à mentira, e o seu objetivo maior é desviar as pessoas do verdadeiro evangelho. Ele apresenta para a humanidade uma falsa liberdade, onde qualquer um pode fazer o que quiser, sem se importar com o Criador e sem seguir as suas regras. Como diz o escritor C.S. Lewis, Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. E o diabo também usa os líderes espirituais para distorcer a Bíblia, e ele incentiva a perseguição aos cristãos ao longo da história, através de entidades governamentais, indivíduos ou grupos extremistas, por exemplo. Sem contar que o seu foco maior é atacar de dentro para fora nas igrejas. Cada vez mais o espírito do Anticristo tem se infiltrado no meio dos cristãos, causando conflitos, divisões, enfraquecendo a fé, a união e o amor, que são fundamentais nesses tempos tão difíceis. E tudo isso é um preparativo para a chegada desse homem maligno chamado Anticristo, que eu particularmente acredito que vai surgir de um local muito importante, como o governo de algum país de primeiro mundo ou alguma organização de nações extremamente poderosa, como a ONU ou a União Europeia. A Bíblia diz que no início o Anticristo será capaz de unir os países e as 3 principais religiões do planeta, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, sob um pacto de paz e segurança.
Essa promessa virá em um momento onde tudo vai parecer estar perdido, onde as pessoas e as nações estarão desesperadas por um Salvador, alguém que mude o destino da terra e lhes traga um pouco de esperança. Então, com uma grande aliança formada, ele finalmente chegará ao poder do mundo inteiro e conquistará a confiança das pessoas com a sua boa aparência, a sua influência e principalmente o seu discurso cheio de sabedoria e mansidão. Ele será a pessoa mais simpática e admirável em seus primeiros anos de governo. E a palavra de Deus também fala sobre a profecia do surgimento de duas bestas que marcarão o início do fim dos tempos. A primeira delas, que virá do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, é o Anticristo. Já a segunda besta, que surgirá na terra e fará as pessoas adorarem a primeira, será o falso profeta. Ele as enganará com muitos sinais milagrosos. E é exatamente essa segunda figura que ajudará o Anticristo a manter esse controle político, religioso e econômico do mundo, através de uma espécie de licença para viver que será a marca da besta. Será somente por meio dela que as pessoas poderão comprar e vender, caso contrário, morrerão por falta de comida e outros itens básicos para a sobrevivência, pois não poderão participar desse novo modelo de economia mundial. E 3 anos e meio depois, enquanto todos estiverem em uma relativa paz, sem grandes conflitos pelo mundo, o Anticristo quebrará o acordo que fez com as nações e o tratado assinado será anulado. Aquela figura simpática e pacificadora não existirá mais. Agora, ele mostrará quem ele verdadeiramente é: um ser maligno, arrogante, egoísta e sedento por poder. Nesse período, ele entrará no espaço do Santo dos Santos, do terceiro templo, e fará aquilo que as Escrituras chamam de sacrilégio terrível, profanando a santidade de Deus e dizendo que a partir daquele momento, ele deve ser o único digno de adoração. Então, uma imagem sua será colocada lá e toda a terra deverá se curvar a ele. E eis que o líder mais cruel, capacitado por Satanás e que detém o controle do mundo todo em suas mãos, começará a agir. Assim como Deus tem a sua trindade, Satanás também terá a sua. Ele representará o Pai, o Anticristo será o Filho e o falso profeta será como o Espírito Santo, todos unidos com o propósito de fazer o mal ao máximo de pessoas. E sobre o falso profeta, saiba que o papel dele nesse período da grande tribulação será mais importante do que se pode imaginar. Além de perseguir e condenar aqueles que não se curvarem ao Anticristo, ele também trabalhará como uma espécie de primeiro-ministro desse governo maligno, gerenciando